Meus amigos, o assunto agora é o Enem. Provas que estão confirmadas para os dias 9 e 16 de novembro de 2025. E essa é uma dor de cabeça que domina todo mundo. Antigamente era a história do vestibular. Todo mundo passava o ano estudando e chegava no final do ano. Era uma correria para a Universidade Católica, a Universidade Federal e outras universidades mais que acabavam fazendo vestibular e 15, 20 dias depois saiu o resultado e era uma guerra danada, era muito bacana esse tempo. Hoje em dia mudou tudo, eu não sei se melhorou, não sei se piorou, sinceramente, porque eu nunca fiz o Enem, não sei como é a história, mas a gente vai conversar sobre isso agora porque é a nossa realidade, é a realidade que leva milhares de pessoas a definirem o seu futuro. E a gente vai conversar sobre isso com a professora Mônica Mello. Ela é formada pela Universidade Federal da Bahia em Letras e atualmente ensina redação e português no Colégio Bernoulli, fica no Caminho das Árvores, e também no pré-vestibular Bernoulli, e em outras instituições de ensino muito importantes aqui da nossa cidade. E eu já apurei que a professora Mônica Mello é uma das mais gabaritadas professoras de português que nós temos aqui neste momento, e uma das mais gabaritadas quando o assunto é português e redação. Então, a escolha para essa entrevista não foi por acaso, definitivamente. Olá, professora, bom dia, tudo bem? Olá, Genildo, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelos elogios. É isso. Professora, eu vou logo definir, então. O que é uma boa redação, professora? Bom, uma boa redação é um texto em que o aluno consegue defender um ponto de vista de maneira clara, de maneira coerente, acionando repertórios que ele tem, né, que ele construiu, aos quais ele teve acesso durante a vida escolar dele. Então, o vestibular, a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pede que os alunos defendam um ponto de vista por meio de um texto dissertativo argumentativo. Então, ele tem que conseguir entender o tema, compreender a proposta e levantar uma hipótese e uma opinião a respeito daquele tema, sustentando o que ele pensa com repertórios considerados produtivos pelo exame. Então, é basicamente isso, um texto dividido em 4 parágrafos, em que o aluno coloca o ponto de vista dele sobre o tema e sustenta esse ponto de vista com repertórios, e, ao final, ele tem que propor uma intervenção, não precisa ser uma solução. Afinal de contas, os grupos de poder, os grupos políticos estão no poder há tanto tempo e tem problemas que ainda não foram solucionados. Então, o aluno dá uma ideia, uma proposta de como ele acha que aquele problema pode ser solucionado, diminuído, enfim, como pode haver uma intervenção. Professora, as escolas hoje em dia aqui no Brasil, elas encaminham bem o aluno para esse momento desde muito cedo ou não? Sim, sim, encaminham sim. O Exame Nacional de Ensino Médio tem uma abrangência, né, nacional, como eu disse, então a maioria das universidades de renome, as mais concorridas, aceitam a prova do Enem, e algumas têm como única forma de acesso à prova do Enem. Então, as escolas têm uma preocupação muito grande com isso. Os alunos são iniciados nesse gênero textual, às vezes, no ensino fundamental ainda, no 9º ano. Durante todo o ensino médio, a gente trabalha com eles, fundamentando, organizando as ideias. Aqui mesmo na escola em que eu trabalho, no Bernoulli, a gente faz simulados com esses alunos, para aos pouquinhos eles irem compreendendo qual é a dinâmica da prova, qual é a expectativa que a banca tem em relação à produção de texto dele, qual é a TRI da prova. O Enem tem uma forma diferente da época que a gente fazia vestibular, né, de pontuar as questões. Então, a escola faz todo um trabalho de explicar ao aluno o que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil, para você ter uma ideia. Nas questões objetivas de todas as provas, as questões mais fáceis têm TRI mais alto. Então, ele não pode errar uma questão fácil, enquanto a difícil, ou seja, a que tem menos acertos no grupo, tem uma TRI mais baixa. Então, a gente ensina eles a contar essa TRI, a reconhecer essa TRI para as objetivas e ensina a adequar o texto dele às competências que a redação exige, que são 5 competências. Então, redação, por exemplo, é a matéria que o aluno pode zerar. Nenhuma outra matéria ele zera, mas ele também pode tomar 1000, ou seja, fechar
A redação. Isso eu só vi acontecer com matemática. Foi a única matéria que eu vi acontecer, já vi até passar de 1.000 pontos. Como assim, pro TRI? A TRI permite que o aluno faça mais de 1.000 pontos. Mas a redação realmente coloca o aluno em um outro patamar, dentro da competitividade, né? Dentro do score dele, a redação eleva esse score, e para a maioria dos alunos é a matéria decisiva para ingressar ou não na universidade. Então, com Uhum. essa TRI, a redação ganha destaque, porque ele pode conseguir muitos pontos, e geralmente eles conseguem. Então, as notas da redação, esse último Enem foi um Enem mais atípico, a gente só teve 12 candidatos no Brasil todo, que tomaram 1.000. Mas, assim, 960, 980 são notas muito comuns aqui com os meninos. Qual é a nota boa no Enem, professora, considerada Ó, isso em vai depender redação? muito isso vai depender muito da concorrência do curso que ele escolha. Mas, assim, entre Certo, os cursos mais concorridos, acima de 900 é uma nota muito boa, muito boa. certo. Provavelmente um aluno que toma 920, 960, 980, 1.000, ele vai ser aprovado no curso que ele quer. Só não acontecerá isso se ele for muito mal nas outras matérias, né? Tiver uma matéria que foi o pontinho do calcanhar de Aquiles dele. Mas, assim, pela redação acima de 900, ele está com uma colocação muito. Como é que deve ser o aprendizado para que esse aluno atinja os objetivos? Como é que ele deve se comportar durante essa fase de estudos? Ele precisa treinar muito. Escrita é um trabalho manual. Tem técnica, mas ele precisa colocar em prática. Eu comparo na sala de aula como aprender a nadar. Primeira vez que a gente pula na piscina, é um susto, como aprender a dirigir, o carro engasga, a gente deixa morrer. Mas, de tanto a gente fazer, chega uma hora que a gente já faz tranquilamente, e a gente nem pensa exatamente no porquê daquilo. A gente aprende a técnica e o treino constante, semanal, com devolutiva, mostrando ao aluno quais são os pontos mais frágeis dele, reforçando os mais fortes, é a chave. É o treino. Não tem ciência nisso, não tem dom. Ah, eu não sei escrever. Não. Você não aprendeu a técnica. Quando você aprende e treina, você consegue. Não existe, não é inspiração, não é por criatividade. Então, um vestibular não pede que o aluno seja um Machado de Assis, um Eça de Queiroz. Então, eu não estou inspirado como Drummond. Não, não precisa de inspiração, você precisa dominar a técnica. Então, se ele souber a técnica e ele treinar, ele consegue. Que normalmente é a opinião pessoal que vai ser exposta naquele momento ali. Não é É, uma dissertação sobre algo que esteja acontecendo, não, professora? geralmente é sobre um tema social. Então, Sim. a prova do Enem pede temas sociais. Então, eles trabalham com temas do cotidiano. Como é uma prova de nível nacional, é uma prova inclusiva. Então, eles não fazem, por exemplo, a abordagem de temas que eles desconfiam que os alunos não sabem. Muito pelo contrário, é algo que gira em torno do cotidiano. Por exemplo, o último tema tratava sobre a valorização da cultura negra no Brasil. Então, assim, para Certo. nós da Bahia, foi Poxa, a um sopa no prato mel. cheio, né? Sopa no mel, como diria, Ah, né, antigamente, a gente dizia antigamente, sopinha no mel. aham, Trabalho de mulheres, trabalho invisibilizado realizado por mulheres. Quem não viu uma é. mãe, uma tia, ou teve uma babá ou empregada doméstica? Então, são temas que fazem parte do nosso cotidiano. Eles problematizam. Por que que a gente invisibiliza, por exemplo, o trabalho realizado de mulheres, trabalho de cuidado? Ou por que que as culturas negras das mais diversas nações com as quais a gente entrou historicamente em contato, não são valorizadas. Então, ele joga esse desafio, esse problema, e o aluno dá a opinião dele, mas, em geral, sobre temas com os quais ele convive diariamente. Então, as expectativas são sempre em torno disso, temas como mobilidade urbana, quem não pega um engarrafamento, né? Acesso à saúde pública de qualidade, vulnerabilidade habitacional, por mais que a pessoa more bem, né, por mais que a pessoa não veja aquilo diariamente, mas sempre tem uma notícia no jornal, uma matéria na rádio, ele conhece o assunto, as matérias como história, geografia, auxiliam ele a entender a dinâmica daquele problema no Brasil, ou na história, ou na estrutura nacional. Então, não é nada muito descolado, a prova do INEP, ela é muito vinculada ao universo
do aluno do ensino médio. Então, eles Uhum. param e pensam, o que é que um aluno de 17 anos sabe? O que que ele está vendo acontecer no Brasil? Então, eles vão nessa esfera dos temas que geralmente são abordados do ensino fundamental ao médio. Eu vou citar aqui algumas coisas, por exemplo, a gente vai ter a COP30, agora, já está se aproximando, lá em Belém do Pará, falando sobre meio ambiente. A gente tem aí a inteligência artificial em voga, na verdade, que está uma loucura no mundo inteiro. A gente tem guerras entre países aí que são muito discutidas hoje e estão à vista de todos. Há alguma aposta em um desses temas, professora? Bom, se eu tivesse, eu gostaria que fosse sobre a IA, por causa do Sim. universo jovem. Alguns professores acham que pode ser sobre meio ambiente, por causa da COP30, né? O Brasil sendo sede desse evento internacional, joga os holofotes sobre Uhum. os cuidados e sobre os crimes ambientais que a gente pratica. Mas eu acho que, para o universo dos estudantes, a presença da IA, com a legislação federal, né, que foi sancionada para esse ano, que proíbe o uso de celulares na sala de aula, de dispositivos eletrônicos como um todo. Sim, Então, a não ser que o professor permita, o aluno não pode usar o celular, os dispositivos eletrônicos, se não for por um fim pedagógico. E isso era uma orientação. O fato de ter se tornado uma lei, desde o começo do ano, já chama a atenção das escolas, dos pais, né, dos familiares, sobre esse uso. Então, a exposição desses meninos na internet, a forma como eles monetizam os perfis, o perigo de estar no mundo virtual sem a validação ou a vigilância de um responsável, isso faz muito parte do cotidiano deles. Não que os outros temas não façam, mas esse é um tema mais ligado à esfera da juventude de hoje, sim. da geração de hoje. Então, eu gostaria até que fosse esse. Mas nada é descartado. Agora, a questão da guerra cai no âmbito mais internacional. Então, a Uhum. gente vê, se não envolver diretamente o Brasil, isso não é comum na redação. Não é, Dificilmente, né? dificilmente. Então, assim, não é incomum na prova de história, na prova de atualidades, algo, até na prova, por exemplo, sei lá, de física, para falar sobre uma bomba, um Sim. efeito, sei lá. Mas em redação, a gente não aposta nesse de guerras internacionais, não. Bem, então, professora, quais são os detalhes técnicos mais observados numa redação do Enem? Bom, o domínio da norma padrão da língua portuguesa, os corretores Uhum. ficam vigilantes em relação a isso, uso de vírgula, ortografia, acentuação, seleção vocabular, as palavras que o aluno escolhe para colocar no texto, né, que tem que ser adequadas, ele não pode usar a primeira pessoa, ele não pode se dirigir ao leitor, então isso é bem observado. Uso dos repertórios, muitos textos circulam pela internet com repertórios ditos coringa, clichês. Então, houve no último exame meio que uma caça a esses repertórios. Então, quanto mais vinculado ao tema, quanto mais pertinente ao assunto for o repertório, melhor para o aluno. O terceiro ponto é a Uhum. estrutura do texto, né, a montagem desse texto, a seleção, a organização das ideias, com um parágrafo mais abrangente no começo, que a gente chama de introdução, o aprofundamento dessas ideias nos desenvolvimentos e, por último, a conclusão, é o terceiro ponto. O quarto, a ligação entre as ideias, que em texto a gente chama de coesão textual, então tem os mecanismos linguísticos, como as conjunções, as locuções conjuntivas, a parte de sintaxe, que todo mundo ama, da Sim. gramática, é o Uhum. quarto ponto. E o quinto é a proposta de intervenção, que tem que ser Sim. completa. Eles pedem Certo. 5 elementos nessa proposta. Tem que ter um agente, tem que ter uma ação para esse agente, o que deve ser feito, tem como essa ação será realizada, que é o modo ou o meio, tem que ter uma finalidade, para que essa ação vai ser realizada, e aí o menino escolhe um desses elementos para fazer uma explicação melhor, um detalhamento. Tendo Certo. esses 5 pontos garantidos na redação, provavelmente o texto dele vai ter uma nota muito alta. Tudo de forma objetiva, no máximo de 30 linhas, professora? 30 linhas, no máximo de 30 linhas. Costumeiramente, a gente não vê redações muito curtas tendo notas muito altas. Então, assim, Certo. para no máximo de 900 quantas linhas mais ou menos esse aluno escreve? 28, 30. O título Certo. não é obrigatório, então ele pode preencher toda a página, Ah, as que 30 ótimo linhas isso. do texto. É.
Se ele quiser colocar um título, nem precisa pular linha, mas o título não é obrigatório. Então, a Uhum. gente, nas redações mais altas, a gente vê o aluno preencher a página todinha, mesmo 30 linhas. Certo. Essa estrutura que a senhora citou aí agora, ela é a chamada nota 1000 ou isso tem uma ligação direta com o conteúdo? A nota 1000 tem relação direta com o conteúdo. Não basta ter estrutura, não. Então, o aluno tem que selecionar os melhores repertórios. E quando eu digo os melhores repertórios, não são os mais eruditos, não. Muito pelo contrário. Ele pode citar músicas, ele pode citar filmes, obras de arte, filósofos, sociólogos, conteúdos da matéria dele regular, de história, de geografia, contanto que esses conteúdos sejam diretamente relacionados ao tema. Então, querer Uhum. fazer uma ligação que só na cabecinha do aluno tem, porque ele viu numa rede social alguém dizer que aquilo se encaixa em muitos temas. Não é por decreto, vai encaixar. Não. Tem que ter uma relação evidente. Quando ele consegue se acalmar e pensar em repertórios que ele construiu, que ele teve contato ao longo da vida escolar, e fazer essa relação de maneira evidente, a nota dele sobe. Certo. A senhora falou uma coisa importante, a questão das redes sociais. É muito comum a gente abrir a internet hoje, clicar e aparece alguém que diz assim: eu sou professor e se você fizer isso, 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 você vai se dar bem, tal, tal, tal. O aluno deve desprezar esse tipo de ensinamento e se ligar, por exemplo, na sala de aula, naquilo que ele está estudando, por exemplo, com a professora Mônica. Ó, alguns desses, perfis são sérios, mas nem todos são sérios. Esse é o Então, detalhe. o conhecimento do professor com relação ao aluno é muito mais, interessante, porque o professor conhece o aluno, sabe das dificuldades, sabe das potencialidades. Então, ouvir o próprio professor é muito mais proveitoso do que ficar copiando um texto pré-fabricado na internet. Aviso a todo mundo. Assim como Uhum. a gente vê esses textos, o corretor do Enem também vê. Então, o Sim. corretor não é bobo. Ele reconhece a banca de correção, ensina aos corretores como reconhecer esses textos pré-fabricados. Está aí. A inteligência artificial, a inteligência generativa cria textos para a gente. E tem pistas de quando esse texto é autoral e quando ele não é. Então, o aluno que acha que copiando um texto pré-fabricado da internet ele vai conseguir enganar o corretor, ele não vai conseguir enganar o corretor. Então, é uma Uhum. bobagem perder tempo gravando. Eu já vi casos de alunos assim: eu já tenho um modelo pronto, pré-pronto, fabricado, gravado, eu só faço encaixar. Pô, meu amor, isso não dá mais certo. Há alguns anos, isso não dá mais certo. Então, os corretores estão muito atentos. Inclusive, as inscrições para os corretores já começou. Eles são treinados durante esses meses até o Enem para reconhecer, para corrigir de maneira atenta. Toda a redação é corrigida por 2 corretores. Se houver uma diferença maior de 100 pontos entre as notas, tem um terceiro corretor, ou seja, está cada vez mais difícil burlar o processo, né. Uhum. Então o treino tem sido feito com o sentido de qualificar esses corretores, para que o processo seja credibilizado. Então, se o aluno tenta burlar isso, não vai ter bom resultado, não vai ter bom Não vai se resultado, dar bem. Agora, o não que é vai. mais importante, professora, é o talento ou a estratégia do Estra aluno na hora da prova? Sem sombra de dúvidas, estratégia. Sem É. sombra de dúvidas. Como eu disse, Machado de Assis tinha talento, Drummond Uhum. tinha talento. O Enem não quer um texto para a Academia Brasileira de Letras. O Enem quer um texto estratégico, funcional. Então, com certeza, estratégia. Treino, Então, estratégia. eu já sei a sua resposta para uma próxima pergunta, que seria: palavras difíceis são indicativas para uma nota positiva? Não são, Não, então, né? Não. não. Muito pelo contrário, um vocabulário mais objetivo, não informal, mas um vocabulário Certo. mais objetivo. Porque, assim, a gente sabe um vocabulário que um aluno de 16, 17 anos, 18 anos tem. Então, quando a gente vê um vocabulário muito rebuscado num aluno, a gente já desconfia que ele gravou aquilo para botar no texto. E, assim, quem domina a norma padrão e tem um vocabulário muito rebuscado, porque tem perfis diferentes de candidatos, pessoas que já fizeram faculdade, estão mudando de carreira, né, interesses curiosos. Quando a gente corrige a prova, assim, isso aqui não foi um aluno de 17 anos que escreveu, foi um professor de filosofia, um advogado.
ele tem um domínio da norma padrão da língua portuguesa. Quando é um menino de 17 anos, o que que a gente percebe? Tem 2 ou 3 palavras gravadas, que não fazem parte do vocabulário corriqueiro dele, e aí ele gravou aquela palavra e errou a acentuação da próxima, ele gravou essa palavra difícil, mas não sabe fazer a concordância, esqueceu a regência, tá óbvio. E ele levou essas palavras de repertório de bolso e jogou na Uhum. prova querendo impressionar. Mas o básico da norma padrão ele não domina. Então isso não é validado. Isso não é bom para ele. De Então é forma melhor alguma. o Agora, professor, simples. é isso aí. Agora, quais são as armadilhas, né, sobre as quais os alunos devem ficar atentos? Existe isso na prova do Enem, aquela Uhum. chamada pegadinha? Tem, tem. A Tem? pegadinha é prestar atenção ao recorte. Então, por Sim, exemplo, se o tema é, por exemplo, efeitos, como já aconteceu na Enem, efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Ele quer só efeitos, ele quer só consequências, ele não quer as causas. Ou então, a valorização da cultura africana no século XXI. Ele quer no século XXI, ele não quer no século XIX. Prestar certo. atenção ao recorte. Se o recorte é Brasil, tratar sobre o Brasil. Se o recorte é sobre os desafios, tratar sobre os desafios, as dificuldades, os obstáculos. Se o recorte é efeitos, tratar sobre os efeitos. Isso é uma pegadinha, porque muitas vezes os alunos prestam atenção no tema central, lei seca, e aí Uhum. tangenciam um tema. Esse tema que é o quê da lei seca? Aí os alunos, ao invés de escreverem sobre a lei seca, escrevem sobre o alcoolismo, por exemplo, Sim. porque não prestaram atenção ao recorte. Então, prestar Uhum. atenção ao recorte é uma pegadinha de redação. Muito bem. Agora, muita gente estuda, estuda, estuda. Eu tenho uma pessoa que tá nessa situação e por isso é uma preocupação. E na hora H, ela trava. Na hora da prova, vem um bloqueio. Como é que se pode superar isso, professora? Existem estratégias para fazer essa prova, Genildo. Por exemplo, Ah, é? a gente diz aos meninos nos simulados que eles testem estratégias diferentes. Então, tem alunos que dizem assim, para mim é melhor fazer 15 de linguagens, um pedacinho da redação. 15 de humanas, um pedacinho da redação. Outros testam assim, fazer todas de linguagens, redação e humanas. Outros começam ao contrário. Eu acho que começar a prova pelas questões que esse aluno tem mais facilidade é uma boa estratégia. Para observar as questões de imagem, contextos mais curtos, de campanhas publicitárias, historicamente essas questões têm TRI mais alta, porque elas são mais Uhum. fáceis. Começar pelas mais fáceis. Então, se a questão está demandando muito tempo, uma análise muito longa, e o aluno está gastando o tempo, pula, não vale a pena você gastar o tempo que você tem de prova, que é um tempo corrido, com uma questão que é evidentemente difícil. A TRI dela é baixa, não vale a pena. Então, olha a prova como um todo, escolha as questões que você, de cara, sabe que são mais fáceis e comece por elas. Uhum. Às vezes, os textos das questões de humanas e de linguagens ajudam a pensar sobre a redação. Não vale a pena copiar, tá? Certo. Mas se inspirar, se inspirar. E as ideias vão surgindo como insights, né? As ideias vão surgindo, aquelas luzezinhas vão se acendendo e flui melhor a prova. Agora, existem também as confusões formadas no momento em que e os alunos se atrapalham na construção da tese, né, professora? Que é o ponto de partida da argumentação. E Isso. existe uma técnica para evitar essa confusão e, naturalmente, consertar esse erro? Existem perguntinhas que a gente pode se fazer ao pegar o Sim. tema. Às vezes o tema já é um problema. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. O tema já é um problema. E aí ele Uhum. tem que se perguntar por que que aquele problema acontece. Quando ele se pergunta o porquê, ele começa a pensar nas possibilidades de crítica. E aí ele levanta a tese. Então, é um problema? É. Por que que esse problema existe? Por que que ele persiste? O que que acontece no Brasil para permitir que esse problema existe? Começou a pensar criticamente. Se o tema não for evidentemente um problema, ele precisa problematizar. Por exemplo, o uso da tecnologia em sala de aula. É um problema? Depende. Se for usado para fazer pesquisa, se for usado para aprendizado, não é um problema, mas se for usado para distrair, para dispersar, já é um problema. Então, quando o tema é evidentemente um problema,
fica fácil. Ele só se pergunta por que que aquilo acontece e começa a criticar. Mas se o tema não for um problema, ele vai precisar problematizar. Por quê? Porque a última competência é sobre a proposta de intervenção. Então, se não há problemas, vou propor intervenção de quê? Eu tenho que sempre buscar na minha argumentação quais são as origens do problema. São origens históricas? São origens provocadas pelo sistema econômico? Tem a ver com a competição? Tem a ver com a maturidade do indivíduo? O que está envolvido ali? E a partir disso eu vou começar a problematizar. E aí ele levanta teses. Ele levanta hipóteses, ele levanta críticas. É assim. Muito bem. Professora Mônica Mello, que é titular de redação em português do Colégio Bernoulli e também do pré-vestibular Bernoulli, para concluir, que dicas a senhora daria para uma redação nota 1000? Todo mundo agora vai tirar nota 1000 com as suas orientações, professora. Bom, a primeira dica que eu dou é leia o tema e circule as palavras principais, tá? Sim. Atenção ao recorte. É caminhos, desafios, é obstáculos? Qual o recorte? Leia as palavras principais, marque. Vá para os textos de apoio. Faça pequenas anotações ao lado dos textos de apoio e como eles te inspiram. O que que você sabe da sua vida particular, pessoal, educacional, né? Das suas experiências que agregam, que se unem àquelas ideias. Depois que você fizer isso, aí você parte para a estratégia. O que é que vai entrar na introdução? Quais são as ideias? O que é que vai entrar nos desenvolvimentos? E liguem essas ideias com a conclusão. Não adianta criticar no desenvolvimento e, ao propor a intervenção, não se lembrar das críticas feitas. Então, é muito importante essa estratégia. Na matemática, a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Na redação, altera. Tudo que for apresentado precisa ser desenvolvido. E tudo que for desenvolvido precisa ser solucionado. Então, tem que ter esse engajamento entre os parágrafos. Se assim ele conseguir fazer, a nota dele vai ser muito alta. E além de ter um vocabulário claro, formal, objetivo, Sim, para não ter dúvida, né, professora? exatamente. Agradeço. Muito obrigado, Eu, professora. eu que Parabéns pela agradeço. aula. Parabéns Muito pela aula, viu? obrigada. Espero Um que forte todos abraço à façam uma senhora. boa redação no Enem.